favor, professor Bernardino. Bom, vamos lá, pessoal, boa tarde. Eu estou querendo trazer essa apresentação aqui, porque eu tenho visto na imprensa e em vários outros lugares uma interpretação tanto quanto equivocada das quedas das curvas epidêmicas de casos e mortes no Brasil nas últimas semanas. E é importante trazer esses dados aqui com uma certa reflexão crítica para a gente pensar realmente assim, qual que é o significado dessa queda que nós estamos observando, né? Então, é aqui com esse objetivo da gente fazer essa reflexão. Eu vou apresentar aqui na tela alguns gráficos e alguns dados que nós temos a esse respeito, e aí a gente pode abrir uma conversa do que for mais interessante a respeito dessa pauta. Mas veja bem, se eu observar aqui o Brasil, né, esse gráfico aqui que vocês já estão vendo na tela, ele mostra aqui para nós os casos diários da Covid no Brasil até o dia 14 de julho, antes de ontem. Então, nós vimos que o ano passado nós tivemos um certo pico da epidemia, depois isso piorou muito, né? Mantivemos um platô, praticamente um platô, por um certo tempo, e nas últimas 3 semanas nós temos observado uma queda acentuada, inclusive acelerada, do número de novos casos da Covid no Brasil. Quando eu vou para o gráfico de mortalidade, eu encontro uma situação parecida, né? No ano passado nós tivemos um crescimento, depois um aumento muito grande, e uma queda um pouco mais lenta, né, oscilante, e mais recentemente também, ainda que menos acelerada que a queda do número de novos casos, também está havendo uma queda do número de novas mortes. Bom, o que chama atenção aqui? Primeiro o seguinte, o número de novas mortes diárias ainda é maior do que o pior momento de 2020. Nós estamos trabalhando hoje aí com 1.269 mortes por dia, em termos de média, a média móvel da última semana, né? Então, quer dizer, se nessa época aqui a gente já não flexibilizava as coisas, a gente já não endurecia, porque estava alta a mortalidade, ainda nós estamos num nível bastante elevado de mortalidade, ou seja, nós ainda não temos indicador para flexibilizar as coisas. Se essa curva continuar descendo, a depender do nível que ela chegar aqui, isso poderá caracterizar um indicador para flexibilização das atividades, mas ainda nós não chegamos nesse momento. Quando eu vou na curva de novos casos, é a mesma coisa, né? Novos casos, você vê que a média móvel do número de novos casos ela está no pico do que foi o pior momento do ano passado, mostrando que o que nós estamos chamando de um bom momento hoje foi o nosso pior momento do ano passado. Então, é importante a gente observar isso, que se nessa época aqui a gente não flexibilizava, nós ainda não chegamos no nível inferior a isso para flexibilizar as coisas. Bom, mas será que essa curva vai continuar caindo desse jeito? É o nosso desejo, a nossa expectativa, a nossa esperança que ela caia cada vez mais para que a gente alcance realmente os indicadores de segurança relacionados à necessidade de flexibilização das atividades. Agora, como é que a gente pode pensar, então, essas curvas de queda do jeito que elas estão demonstradas aqui? Para fazer uma análise mais profunda dessas quedas, é bom a gente começar a olhar outros indicadores, olhar outras experiências mundiais, até porque o mundo começou com essa epidemia aproximadamente 45 dias antes do Brasil. Então, depois que a epidemia já estava graçando no mundo, aproximadamente 45 dias depois ela entrou no Brasil. Então, a gente pode ter uma noção de que o que vem acontecendo mundo afora tem uma probabilidade, as curvas vêm mostrando isso de uma certa forma desde o início da pandemia, de em torno de 45 dias depois começar a acontecer aqui também. O Brasil é um país que, apesar do mundo ter oscilado a epidemia em picos e vales mais profundos, o Brasil não fez isso. O Brasil manteve quase que uma onda única, bem alta, numa situação até um pouco pior do que a situação mundial. Hoje nós estamos numa condição de um país que tem, talvez, os maiores índices de novos casos e de mortes acumulados do mundo. Não é de se esperar que o que está acontecendo no resto do mundo, daqui a uns 45 dias, vai acontecer aqui. Nós precisamos ter essa compreensão de que tanto a nossa falta de controle da pandemia,
quanto ao fato da epidemia aqui, ela é cursar de um modo semelhante ao resto do mundo. 45 dias depois do que o resto do mundo começa a mostrar, é um alerta para a gente, então, vamos olhar como é que está o mundo neste momento, para imaginar o que poderá acontecer conosco aqui. Será que essa curva vai continuar caindo ou será que a expectativa vai ser um pouco diferente? E aí, quando eu vou para o mundo hoje, o mundo fez uma queda e está subindo de novo, né? Então, veja bem, será que não é essa fase aqui que nós estamos hoje no Brasil e que daqui a uns 45 dias, lá para setembro, talvez a gente não alcance essa fase aqui novamente e comecemos a subir os novos casos da Covid-19? Por que isso está acontecendo no mundo? Segundo a maioria dos relatos da literatura, a nova variante circulante, a Delta, ela tem crescido a incidência nos países, mesmo aqueles países com alta cobertura vacinal. E a Delta, nós já sabemos que ela entrou no Brasil, né? Então, é muito temerário achar que essas quedas são um bom sinal e que nós podemos, então, flexibilizar as coisas, porque o mundo já está nos avisando que essa curva vai subir, né? A curva mundial está subindo. Pode até ser que isso não aconteça aqui, queiramos que não, mas até agora nós não temos indicador que nos permita ficar tranquilo com essas quedas, né? Se eu for para a queda de mortalidade no mundo, ela está começando a fazer a mesma coisa, ó. Então, veja bem, quando os casos crescem, as mortes vão começar a crescer cerca de 30 dias depois. Então, veja bem, as mortes no mundo estão nessa fase aqui, ó. Nessa fase aqui, ó. Né? Então, quer dizer, subindo dessa forma, qual que será a tendência mundial aqui? Então, olhando para o mundo, eu fico muito preocupado em comemorar isso aqui a ponto de flexibilizar as coisas, não é? Porque o exemplo que o mundo está mostrando, e ele já nos mostrou outras vezes, se a gente observar aqui, mesmo essa oscilação de queda que o mundo fez, o Brasil não acompanhou, o Brasil fez praticamente um platô. Então, essa queda acentuada que nós estamos aqui, nós precisamos esperar um pouco mais antes de flexibilizar as coisas, porque isso pode ser apenas sazonal, né? O mundo já está nos avisando disso, a gente já sabe que o nosso controle da epidemia aqui é ruim, e flexibilizar as coisas neste momento pode ser temerário, né? Então, o que acontece? Talvez esse seja um momento da gente endurecer ainda mais as medidas para ajudar a derrubar essa curva em queda. Essa curva está caindo, está na beira do abismo, é a nossa chance de empurrar ela. Nas outras vezes em que isso aconteceu, nós perdemos essa oportunidade, ou seja, nós puxamos a curva para ela não cair no abismo, vamos assim dizer, né, metaforicamente. Então, até agora, observando os dados mundiais, a minha sugestão aqui seria de que a gente deveria ter muito cuidado e não flexibilizar as coisas agora, porque isso pode ser temerário, né? A gente observando outras coisas, aqui a curva do estado de São Paulo até ontem, né, o estado de São Paulo vem com uma oscilação muito grande, essas oscilações são atrasos de notificação, às vezes não notifica num lugar e notifica tudo no outro dia, e aí oscila muito, mas o estado de São Paulo vem meio que num platô de casos já há algum tempo, né? Você vê que mesmo com essa última queda recente, nós estamos aí no nível de platô de incidência de novos casos, indicando que a epidemia ainda não está controlada, ainda que ela possa ter essa queda. Nós já tivemos uma queda acentuadíssima aqui, ó. Já tivemos outra queda acentuadíssima aqui e subimos novamente. Então, quer dizer, vou ficar tranquilo com essa queda final aqui, tendo essa experiência, olhando para a experiência mundial, não seria uma medida sábia eu pegar essa descendência aqui final e achar que a situação vai muito bem, né? Quando eu vou na curva de mortes, a tendência de queda ainda é um pouco menos acelerada, né? Nós já vimos num platô de mortes aí há algum tempo, mostrando a nossa instabilidade em relação à curva epidêmica e num patamar muito alto. Quando eu pego o nível mais baixo de casos aqui, olha, de mortes por Covid em São Paulo, ainda é bem mais alto do que o pico de mortes que nós tivemos em 2020.
Olha, se aqui a gente não podia afrouxar, aqui ainda nem pensar, porque nós ainda estamos acima do pior momento de 2020. Em termos de casos, a mesma coisa, né? Nós estamos num platô de casos ainda mais alto do que os picos que nós tivemos em 2020, né? Então, é uma situação interessante essa queda, mas não é uma situação para a gente tranquilizar e começar a afrouxar as coisas, né? Quando eu venho aqui comparando o mundo com o Brasil e o estado de São Paulo, incidência, letalidade e mortalidade, o estado de São Paulo se apresenta mais preocupante. O mundo hoje está com a curva crescendo, ascendente, então tem uma incidência extremamente alta. A incidência no Brasil hoje em queda está em 148 por 100 mil habitantes nos últimos 7 dias, mas a incidência em São Paulo é maior do que a incidência nacional. Quando eu vou para a letalidade, São Paulo também está numa situação pior que o mundo e pior do que o indicador nacional. Então, o estado de São Paulo, que agora está anunciando no jornal que vai sair afrouxando tudo, é o estado que tem os piores indicadores de mortalidade em relação ao coletivo nacional, inclusive de incidência. Então, se eu pegar esses cálculos, comparar o estado de São Paulo com o nacional, e olha que tem muita influência do estado de São Paulo nacional, porque São Paulo é quantitativamente muito grande, São Paulo adoece-se mais e morre-se mais de Covid do que na média nacional. Isso pode ser conferido, inclusive, nos indicadores de mortalidade populacional. Justamente São Paulo, o estado que tem uma quantidade enorme de médicos, uma quantidade enorme de serviços de saúde, bem maior que a grande maioria dos outros estados do Brasil, é o estado que tem indicadores de incidência e de mortalidade por Covid piores do que o global nacional. Isso é um indicador muito claro da inefetividade do Plano de São Paulo para controlar a pandemia, né? Eu, particularmente, sou um crítico do Plano de São Paulo, porque acho que ele não controla a pandemia, né? E os indicadores conferem isso, né? Então, quando eu vou aqui pegar o município de São Carlos, né? Município de São Carlos, quem diz, gente, que a situação de São Carlos é boa? Olha só as últimas semanas epidemiológicas até o dia 10 de julho, São Carlos num platô pico de epidemia. Então, não podemos afrouxar as coisas, né? Olha só como é que a gente esteve no pior momento de 2020 em São Carlos. São Carlos hoje está no nível 1, 2, 3 vezes e meia pior do que o pico de 2020. Então, como é que eu flexibilizo as coisas dessa forma? Não é racional fazer isso, né? Querem ver outra coisa interessante? Né? Olha a China até 15 de julho de 2021. No dia 15 de julho de 2021, nessa fonte aqui, a China tinha 16% da população com 2 doses. Exatamente o percentual de vacinação que o Brasil tem hoje, dia 15, com 16% de 2 doses. Só que a China fez essa beleza aqui, né? Se eu olhar para a curva chinesa e se eu olhar para a curva brasileira, né, realmente é uma coisa indescritível a diferença, né? Entendo as diferenças que a China tem em relação ao Brasil, socioculturais, políticas e outras mais, mas como é que a China fez isso? Fez isso com máscara, com distanciamento social, com testagem em massa, com isolamento efetivo. Lá o seguinte, você está contaminado, eles botavam ele numa central de isolamento. Aqui a gente não faz nada, você não impede ele o favor de ficar isolado. Então não foi com vacina que a China fez isso, né? Foram por outras medidas que a propósito, nenhuma delas o Brasil adotou até agora na medida necessária e está tentando apostar todas as fichas na vacina, né? Quer ver outra coisa? No Chile, essa é a curva do Chile. O Chile, nessa bolinha vermelha aqui, ó, ele tinha 39% da população com 2 doses. O Brasil hoje tem menos da metade disso. E com 39% da população com 2 doses, o Chile afrouxou porque achava que estava caindo. Olha que beleza, estava caindo. E olha o que aconteceu com a curva do Chile. Ela subiu e voltou ao pior pico que eles já tiveram. Isso com 39% da população com 2 doses.
Então, neste momento do pico, eles alcançaram 48% da população com 2 doses, e não só isso, voltaram a adotar medidas restritivas junto com a vacina, e estão agora começando a cair a curva. Né? Quer ver outro exemplo? Vou ver outro exemplo aqui, olha. O Reino Unido, que agora a cepa Delta é majoritária lá. O Reino Unido fez todas essas curvas aqui, na bolinha vermelha, nesse momento aqui, o Chile tinha 38% da população com 2 doses, o dobro do que o Brasil. E olha o que aconteceu com a curva epidêmica do Reino Unido, que já está quase batendo o recorde que eles tiveram. E hoje o Reino Unido está com 52% da população com 2 doses, e olha onde que eles estão com essa curva epidêmica. O Brasil sem máscara, o Brasil sem distanciamento social direito, o Brasil sem isolamento, sem testagem em massa, sem rastreamento, e com apenas 16% da população com 2 doses, está se arrogando a fazer flexibilização das coisas. Então, olha Portugal. Portugal foi o seguinte. Portugal é um exemplo muito interessante para nós. Quando a epidemia começou em Portugal, ela começou a subir, eles fecharam as escolas, fecharam tudo. Mantiveram as medidas duras, restritivas, por um bom tempo. Quando foi em setembro, eles resolveram abrir as escolas. E eles fizeram protocolos hospitalares dentro das escolas. Aqueles tais protocolos de segurança que eu sempre falo, que se a taxa de transmissão estiver alta, protocolo de segurança não funciona. Mas a taxa de transmissão ainda baixa em relação ao que a gente está acostumado por aqui. Eles falaram, não, vamos abrir as escolas porque já está na hora. Abriram as escolas e aí a epidemia começou. Começou a subir. E em dezembro eles começaram a vacinar. Eles começaram a vacinar. Em maio deste ano, eles tinham o que nós temos hoje de população vacinada contra a Covid-19. E com as escolas abertas, eles ainda vacinando, uma proporção relativamente pequena ainda da população vacinada, a curva continuou subindo, e quando chegou neste momento aqui, controlaram a pandemia e começaram agora a abrir lenta e gradativamente. Neste momento da bola vermelha, eles estavam, então, com 16% da população com 2 doses. A situação que o Brasil está hoje. E mantendo medidas duras e restritivas. Ainda assim, a epidemia voltou a subir em Portugal. E hoje Portugal está com 44% da população vacinada, com 2 doses, e a epidemia ainda não deu sinais de que essa curva vai descer. Então, gente, esse tipo de reflexão é o que eu queria trazer para a gente pensar o seguinte, é ou não hora da gente começar a flexibilizar as coisas? Então, essa queda de curva epidêmica e de morte que nós estamos experimentando no Brasil pode ser uma armadilha perigosa, que a variante Delta está aí, ela está crescendo muito nos países, mesmo com alta taxa de imunização. O mundo está avisando para nós que a epidemia está crescendo, não está controlada. E será que só aqui, então, que agora ela vai ficar controlada e não vai crescer? Ampliar a flexibilização precocemente é uma armadilha perigosíssima. Nós ainda temos baixa cobertura vacinal, nós temos a circulação de múltiplas variantes. Aqui no Brasil circula a cepa do Reino Unido, aqui circula a P1, que é nossa, aqui circula a Delta, que é indiana, a Copa América agora fez o favor de trazer para nós a cepa peruana, que não estava aqui, agora já está, trouxe a cepa andina também. Então, nós estamos numa situação de altíssima transmissão comunitária, circulando várias cepas mutantes. Isso é muito perigoso, porque isso pode desenvolver cepas resistentes, não só às vacinas, mas à própria imunidade natural. Fora que a nossa subnotificação pode chegar até 90%, e ela andou crescendo nos primeiros meses de 2021, ainda assim mostrando um aumento muito grande do número de novos casos e de novas mortes no começo desse ano. Então, eu trouxe tudo isso aqui porque é muito importante a gente olhar com muita cautela para essas quedas
de casos e de mortes que nós estamos verificando agora nos nossos gráficos, que isso pode ser um indicador de que a gente deva endurecer as medidas e não afrouxar exatamente neste momento agora em que eu ouço discursos públicos e políticos de que vamos afrouxar porque está caindo a curva. Outra armadilha perigosa. A Folha de São Paulo publicou que a crença popular no controle da pandemia aumentou. As pessoas estão achando agora que a epidemia está mais controlada. Isso pode ser um engano perigosíssimo, gravíssimo, não estratégico, e a gente chegar a setembro numa situação assim gravíssima com a pandemia, se a gente vacilar com isso. Pode ser que nada disso que eu estou falando aqui aconteça, e eu desejo e espero, mas nós não temos um indicador epidemiológico para dizer que a situação é tranquila e que está controlada. Pelo contrário, todos os indicadores têm apontado para um risco muito grande de degeneração dessa queda com piora da situação epidemiológica a partir de setembro, especialmente se a gente continuar com esse discurso de que vamos afrouxar porque a situação está melhorando. Então, em resumo, era isso que eu queria trazer para a gente poder refletir a respeito dessas quedas que a gente está vendo nas curvas de casos de mortes, que isso pode ser uma queda traiçoeira se a gente não olhar para ela com bastante propriedade e raciocínio técnico, científico e epidemiológico.